Bom dia, galera. Bom dia. Tá iniciando mais uma aula. Só tô escondendo aqui o termômetro para não atrapalhar. Vai meter a caneta para cima e arrochar nos estudos. Então a gente tava vendo estequiometria ligada a eletrólise e pilha. Vocês devem ter lido aquele material que eu postei lá no grupo. Na aula passada a gente viu a oxidação de um eletrodo. E agora nós vamos tratar unicamente das eletrólises. Como nós estamos trabalhando com eletrólise, é importante a gente perceber e ter essa definição é que a gente pode utilizar, deixa eu botar esse azul aqui, utilizar uma questão de raciocínio lógico, de proporção para prever a massa e a carga. Por exemplo, em toda situação, a gente vai ter uma massa e uma carga, ou quantidade de eletricidade, como diz na física. E nós podemos prever, porque isso são proporcional, é algo proporcional. A própria lei de Faraday diz isso, que a massa eletrolizada é proporcional à carga. Porém, em algumas situações, a gente pode utilizar uma outra forma onde fala que a quantidade de carga é igual à intensidade. Aí vocês lembram que a intensidade ela é medida em amperes. E os amperes é igual a coulombs por segundo. E o tempo que é dado em segundos. E se vir em horas, converte para segundos. Se vir em minutos, converte para segundos. Então, de uma forma mais simples, a gente pode estar utilizando essas formas para resolução de problema. Lembrando que, de certa forma, a gente pode reduzir essas nossas proporções aqui de cima a uma forma mais simples. Então, a massa pode ser em gramas, ou em quilos, ou toneladas, é igual a carga. Então vou botar massa uma linha, massa duas linhas, equivalente à carga. Lembrando que isso são raciocínios e proporções que a gente vai fazendo. Lembrando que esse primeiro aqui a gente vai sempre estar utilizando dados da equação química de redução, porque na eletrólise o importante é a gente estar reduzindo o material, transformando ele na sua forma metálica. Então, um exemplo simples, que acredito vocês não esqueceram, que é uma redução. Então, a massa que a gente vai adquirir realmente é essa, referente à carga. Lembrando que apesar de aqui ser um elétron, a gente considera um mol de elétrons. E a massa que é eletrolizada, apesar de representar apenas um átomo, a gente considera como um mol de material. No caso, um mol de lítio, mas se fosse de outro material. E esse 1 mol de elétrons, a gente não pode esquecer que equivale a 1 Faraday, que por sua vez equivale a 96.500 coulombs, ou coulombs, como alguns gostam de chamar. Pronto, então, voltando a essa situação, fazendo essa pequena revisão para vocês se lembrarem, e não esquecendo que se o material eletrolizado precisar de 2 mol de elétron, então esses 96.500 coulombs vão ser multiplicados por 2, se for 3 mol de elétron por 3. Vamos avançar. Aqui tem uma questão, eu sempre gosto de utilizar essas questões, que são simples. Na obtenção do alumínio ocorre a seguinte reação catódica. Professor, o que é reação catódica? A reação que acontece no cátodo, ou seja, nós estamos
eletrolizando o alumínio e reduzindo ele a um metal. Ele está na forma de íon e agora vai estar na forma metálica. De cara a gente já vê que esse alumínio, veja bem, ele precisa de 3 mol de elétrons. Aí o 3 é. E sabendo que um farad é a carga de 1 mol de elétrons, quantos farad provocam a decomposição de 20 ou de 9 kg de alumínio. Lembrando, gente, que aqui tem um detalhe interessante. Eu vou reescrever essa equação aqui embaixo, que ela vai ser o nosso norte. É nela que eu vou me basear para resolver. Então a gente sabe que a gente utilizou o que? 3 mols de elétron. 1 mol de alumínio equivale a 27 gramas. Então vamos escrever 27 gramas. Ou seja, para me hidrolisar 27 gramas de alumínio eu necessito 3 farad. Como aqui ele não pediu a carga incólume, eu vou manter os farad. Ele até diz quantos farad provocam. Então eu vou manter o farad. Agora vamos ao seguinte questionamento. Ele quer 9 kg. Então eu vou converter essas quilogramas em grama, porque a unidade que eu estou usando de massa é 27 gramas. Estou usando 27 gramas, então a unidade de massa é grama. Então, se eu tenho quilogramas, eu vou transformar em gramas. O fator de conversão é 1000, porque dentro de 1 kg existe 1000 gramas. Se eu tenho 9 kg, então eu vou ter 9.000 gramas. Agora eu vou colocar aqui, 9.000 gramas está para X. Ou para Q, né? Eu botei X, vou deixar assim. Então o que eu vou fazer? Esse vezes esse e esse vezes esse. Como eu disse, é um raciocínio lógico. Então eu estou 27x 3 vezes aqui, 9.000. Lembrando que nós estamos tentando encontrar quantos farad. Se ele pedisse coulomb, aí eu teria que usar 96.500 vezes 3. Como ele pediu aqui em farad, eu só vou simplesmente fazer o seguinte. Gente, se vocês pensarem direitinho, 3 vezes 9, 27, repete os 3 zeros e divide por 27. 27 dividido por 27, 1. Repete os 3 zeros e acrescenta a unidade. Uau. Então, a carga necessária para reduzir 9 kg de alumínio é 1000 farad. Eu vou aqui na letra E, de escola, e marco. Então, essas proporções, sai da câmera, voltei, elas são algo simples. Você utiliza as informações fornecidas pela equação de redução, uma reação catódica, e você pode tanto obter a massa como a carga. No caso da questão aqui, ele queria a carga. Você pergunta, professor, e aquela outra equação do que? Ela aqui não foi necessária porque em nenhum minuto ele pediu tempo e não forneceu a intensidade da carga. Então, aqui simplesmente a gente usou essa proporção para a gente fornecer a quantidade de eletricidade necessária para a redução dos 9 kg. Avançando, a próxima questão ela já é interessante. Calcule a massa de cobre metálico depositada por uma corrente de 1,9 amperes. Então a gente já sabe que nós vamos ter intensidade. Eu vou estar escrevendo aqui para facilitar nosso trabalho. Os dados, não misturar tudo. Então a intensidade
é de 1,93 amperes, que atravessa uma solução de sulfato cúbrico por 20 minutos. O tempo é 20 minutos. A massa atômica é 63. Se a gente considerar para 1 mol de cobre, então a massa de 1 mol de cobre é igual a 60 gramas. Lembrando, é sempre importante eu escrever a equação de redução para me ter um norte. Aí, professor, mas eu não sei. Cara, ó, se é cobre, é mais 2. Então eu tenho que acrescentar 2 elétrons para ele ficar metálico. Então, isso aqui é o que eu tenho. Primeiro, para me calcular a massa. Para me calcular a massa, eu preciso das cargas, né? Então eu já sei que eu vou ter, vou até colocar assim: 2 mols de elétron geram 1 mol de cobre. 1 mol de cobre equivale a 63,5 gramas. Como a nossa carga aqui, eu vou botar 2 vezes 96. Opa! Vou riscar aqui e escrever 96.500 coulomb. Como eu não tenho, ele quer essa massa 2 aqui, vou botar um X, mas eu também não tenho a carga gerada, então eu vou utilizar o que? Aquela equação para me determinar a carga. A carga é igual a intensidade vezes o tempo. Esse tempo eu vou ter que multiplicar 20 por 60. Então, conservo 2 zeros. Botei 1.800 segundos. Professor, por que o senhor está transformando em segundos? Porque é necessário. Nessa equação a gente sempre vai utilizar em segundo, nunca em minutos, em horas, é sempre em segundo. Então vamos substituir. Ó. A carga é igual a 1,93 amperes vezes 1.800 segundos. Então a carga é igual, aí vamos multiplicar. Calculadoras. Noventa e três vezes 1.800. Pronto. Então obtivemos aqui, ó, 3.474 coulombs. Essa é a carga. Pronto. Agora vamos levar essa carga para o nosso problema. Então, agora eu já sei a carga. A carga é 3.474. Beleza. Então, agora vamos realizar a operação. Opa. Veio pelos extremos. Vou botar ali. Então, vamos misturar as ideias. Então vamos lá, gente. Ó. Então o x vai multiplicar 2 vezes 96.500 e o 65,5 vai multiplicar essa carga. Pronto. Vou voltar para a cor original. Então vou ter a seguinte situação. X vezes 2 vezes 96.500, que
que é igual a 63,5 vezes 3.474 coulombs. Aqui nós vamos ter a seguinte situação: x, quando eu multiplicar o 2 vezes o 96.000, eu vou ter 193.000 x, que é igual a 65,3 vezes 3.474 2 esses dois sets estão saindo feio. Então vou ter a seguinte situação: 193.000x é igual a 226.852,2. Agora, gente, isso daqui é um detalhe importante demais para vocês. Esse número que está acompanhando o x, ele vai dividir esse 226.000. Tem muita gente que confunde. Bom, divide o 193 pelo outro. Então, ó, 226.852,2 dividido por 193.000. Pronto. Vamos só dividir 193 x é igual a 1, pronto. Então veja bem, realizamos esse cálculo simplesmente para saber que 1,17 gramas de cobre será reduzida, ou seja, íons de cobre que vão se transformar em cobre metálico. Então veja bem, quando usar uma fórmula e quando usar outra. Por exemplo, por que nessa questão aqui eu não utilizei a fórmula da carga é igual a intensidade vezes variação de tempo? Porque ele não deu intensidade nem tempo. Nessa situação aqui, eu vou até mudar aqui para marcador. Ele entregou a intensidade na questão e o tempo. Como ele me deu o tempo e a intensidade, então fica muito fácil de eu conduzir o cálculo para encontrar a carga. Então esse 20 minutos, nosso tempo. Esse 1,93 é a intensidade. Como eu não tinha a carga no processo, eu encontrei através do que? Multiplicando a intensidade pelo tempo. Lembrando que toda vez que a gente for utilizar o tempo, converte para segundos. Por isso que eu multipliquei 20 por 60. Considerando aqui, eu fiz o que? De onde saiu essas 63,5 gramas de cobre? Eu considerei 1 mol de cobre para 2 mols de elétron. Aqui, ó. Isso fez com que
eu igualasse o que? Procurasse uma proporção. O X ficaria sendo a massa e o 3.474 a carga ou quantidade de eletricidade deste processo. Então, fiz meio pelos extremos, onde eu obtive 1,17. Então, utilizar essa fórmula, essa equação, quando eu tiver tempo e intensidade ou amperagem. Vou passar para o próximo. Aqui já é um pouco mais... bem mais longo. Ó, logo de cara, trocar aqui de novo para marcadores. Então, ó, no cátodo de uma cuba eletrolítica contendo uma solução de crômio, adaptou-se uma peça de automóvel para ser cromado, ou seja, eu vou reduzir o cromo da solução a peça durante 9.650 segundos. Passou-se uma corrente de 3 amperes. Calcule o aumento da massa da peça, dado que a massa do cromo é essa. E aqui nós temos o quanto equivale a um Fahrenheit, que é um molde elétrico. Então, mais uma vez, qual é a primeira coisa a se fazer nesses casos? Montar a equação da reação catódica ou reação de redução. Quem é o material que vai ser reduzido? O crômio. Como é que eu sei quantos elétrons ele precisa? Se ele está aqui com mais 3, que é o número de oxidação, então eu colocando 3 elétrons, eu vou reduzir o cromo. Beleza. Está aí nossa equação. Primeiro agora eu tenho que descobrir o que? A quantidade de eletricidade que passou dessa corrente. Então vou botar aqui, organizar os dados que eu tenho, que a questão fornece. A questão fornece a amperagem, a intensidade, que é de 3 amperes. Fornece o ΔT, que é o tempo, que é de 9.650 segundos. Vou até escrever assim, segundos. E agora nós vamos encontrar a carga. Então vamos lá. Fazer bem aqui nesse espaço aqui, para quando eu fizer a regra de 3 não misturar. Então, carga é igual a intensidade vezes variação do tempo. Então, a nossa carga é igual a 3 vezes 9.650. É a primeira vez eu disse 96, vocês viram aí, é uma evolução. Então, ó, 3 vezes 96.000, falei 9.650. Então, a nossa carga, a carga passa nesse processo de 28.950 coulombs ou coulombs, alguns chamam. Pronto. Essa é a carga que se passa nesse enunciado. Agora vamos montar a nossa relação aqui. Se a gente observar, passa-se 3 mol de elétrons e gera 1 mol de cromo. Então 1 mol de cromo é igual a 52 gramas. Então eu vou botar 52 gramas está para 3 vezes 96.500 coulombs. Como quer saber a massa, vamos botar aqui, ó, X, que eu não sei. Embaixo desse a gente coloca a carga que a gente encontrou, que é 28.950 coulombs. Trocando aqui a cor do pincel, só para dar um... Então agora eu vou fazer meio pelos extremos.
Então volta lá. Voltar com o original. Agora teremos o que? Teremos 3 vezes 96.000 vezes x, que é igual a 52 vezes 28.950. Ai. Vai dar uns cálculos muito grandes. Então vamos lá. 3 vezes 96.500. Esse é um número muito grande. Vamos lá. Então vou ter exatamente 289.500x, que é igual a essa loucura. 1.505.400. Agora, gente, vem a parte fácil, a parte simples. X é igual. Aí vamos dividir esse 1.505.400 por 289.500. X é igual Então, gente, nós vamos obter nesse processo, com essa carga e essa intensidade, o aumento de 5,2 gramas de cromo. Então vejam bem, é muito simples você utilizar as fórmulas. Primeiro, se não é fornecida a carga do processo, a gente utiliza a intensidade e o tempo em segundos para encontrar a carga. Depois que encontrar a carga, utiliza o quê? A apropriação de que um mol de metal vai ter uma massa e que 3 mols de elétron, ou seja, 3 mols de elétron, tem uma carga de 3 vezes 96.500. Então montamos nossa proporção, 52, ou seja, 52 gramas de crômio é igual a 3 vezes 96.500, sendo que X é igual a 28.950 coulombs. Fazemos o que? Meio pelos extremos e obtivemos o que? 5,2 gramas de cromo. Simples, fácil e rápido. Agora, vamos lá. A última, gente, que essa daqui é daquele material lá que eu postei daquela parte. Como tem muitas questões, eu peguei uma mais que eu gostei, entendeu? Então vamos fazer o que? Vamos identificar o que a gente tem. Primeiro, uma peça de ferro constitui o cátodo de uma célula eletrolítica que contém uma solução aquosa de íons de níquel. Tá aqui, já está até oxidado. Para niquelar a peça, ou seja, para adicionar níquel metálico a essa peça, faz passar por uma célula uma corrente de 19,3
amperes, ou seja, nós já temos aqui a nossa, cadê? Temos a nossa intensidade. Calcule o tempo em segundos necessário para que seja depositado na peça uma camada de níquel de massa igual a 0,59 gramas. Então, daqui a massa, duas linhas. Então, por onde devemos começar? Simples. Primeiro vamos começar montando a nossa equação de redução, ou como eu disse, ó, se está 2 positivo, eu vou adicionar 2 elétrons, transformar ele em níquel metálico, que é justamente isso que a gente necessita. Como aqui ele quer o tempo, então a gente primeiro vai encontrar a carga desse processo. Entenderam? Ó, de novo, ele quer que calcule o tempo. Vocês sabem que a gente tem aqueles dados. Tá aqui. A quantidade de eletricidade, que é a carga, que a gente não tem. O ΔT, que é o tempo, que é o que ele quer. E a intensidade, que é 19,3 amperes. Então, partindo dessa situação que a gente não tem a carga, ou seja, a quantidade de eletricidade, nós então vamos partir para cá, ó, porque ele já me deu a massa depositada. Então, eu vou pegar o que? Níquel, 1 mol de níquel equivale a quantos gramas? Tá aqui, ó, 59. Então, 59 gramas equivale a 2 vezes 96.500. Professor, por que você não utiliza Faraday aí no caso para reduzir o cálculo? Você até pode utilizar, mas lembrando que a carga aqui vai ter que ser incôlume. Nessa forma tem que ser utilizada em couro. Você usa o Faraday e depois tem que converter para couro. E aqui 0,59 gramas está para X. Vamos fazer de novo. Lembrando, para que eu estou fazendo isso? Para saber quanto equivale, qual a carga, a quantidade de eletricidade que depositou esse 0,59 para depois encontrar o tempo. Então vamos lá. Eu vou ter 59x é igual a 0,59 vezes 2 vezes 96.500. 59x é igual, vamos multiplicar tudo. Lembrando que é com paciência, esse tipo de coisa você não pode acelerar para você não perder o ninho da armeado e não. Então vamos ter 113.870. Vamos encontrar a carga. Vamos dividir o 113.870 por 59. Pronto. Então a nossa carga equivale a 1930 coulombs. 1930 coulombs. Lembrando, gente, que eu passo muito tempo abaixado aqui olhando para cá, mas tem que estar prestando atenção para não vazar aqui a mesa. Pronto, beleza.
Como a gente quer saber o tempo, a gente vai dar uma adaptada aqui na nossa equação, ó, que ela é escrita assim. Então, modificando, esse que está multiplicando vai dividindo. Então, nós vamos ter o que? Pronto. Aqui eu não estou modificando, eu só modifiquei o formato, não mudei a equação. Então, nós vamos ter o que agora? Nós vamos ter 1930 dividido por 19,3. Não é isso? Não é, menino? Não é isso? Não é isso? Não é preciso ser muito esperto para saber que vai dar 100, mas vamos dividir. Só para não ter o risco. 1930 dividido por 19,3. Ou 100. Vai ficar beirando aqui onde eu tô, ó. 100 segundos. Tem que escrever, então eu vou botar bem aqui, ó. Então o nosso tempo é igual a 100 segundos. Pronto. Então, ó, por que nesse cálculo específico eu comecei encontrando a carga? Porque ele me deu a massa. Se a gente olhar os casos anteriores, a gente não tinha massa que foi depositado. Tá vendo? Sempre faltou a massa. Por isso que eu comecei procurando a carga. Nessa situação aqui, dessa questão, eu tinha que começar pela carga porque eu já tinha massa depositada, ou seja, a massa depois do processo de eletrólise. Então, qual era o dado que faltava? A carga. Se eu tinha duas massas e uma carga, então faltava a segunda carga. Quando eu encontrei essa segunda carga, eu adaptei a equação, que eu necessitava do que? Do tempo, que eu já tinha a intensidade, foi dada, que é de 19,3. Então eu adaptei a equação, mas se você quisesse partir da substituição dela dessa forma, daria a mesma coisa, que você teria aqui 1930, 19,3 vezes a variação de tempo, que está multiplicando vai dividindo, então seria 1930 dividido por 19,3, que daria os mesmos 100 segundos. Então, nesse caso específico, a gente iniciou. Aí você se pergunta, quando eu vou saber, ou quando eu vou iniciar, pelo tempo, pela carga? Simples. Se você já tiver a massa que passou pelo processo de eletrólise, então vai faltar ou a intensidade e o tempo, então você procura a carga. Se você não tem a massa, então você vai começar procurando a carga. Igual foi feito no exemplo 2 e no exemplo 1. Eu parti da intensidade do tempo para encontrar a carga, para utilizar a proporção e encontrar a massa. O exemplo 3 também, ó, eu parti da utilização da amperagem, ou seja, da intensidade do tempo para encontrar a carga para depois encontrar a massa. Nessa questão 25 eu já fiz o contrário. Eu já tinha a massa do processo depois da eletrólise, então eu precisava do tempo. Então parti, encontrei a carga referente ao que? A depositação do 0,59 gramas de níquel e parti para o tempo que demorou para eletrolizar essa massa. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos ter mais tempo nas aulas que virão. Qualquer dúvida, vocês podem postar aqui ou lá no grupo. Tchau, gente. Bom dia.
É o tela preto.